There are many things I admire about Brazilians. Há muita coisa que eu admiro sobre os brasileiros. You have a beautiful country. Vocês têm um país muito lindo, Your food is terrific. a sua comida é maravilhosa. Your warmth and personality is full of life. A hospitalidade de vocês, o calor humano de vocês, fantástico. And you have this amazing capacity to sit late in the evening. E vocês têm uma capacidade fantástica de ficarem sentados a noite toda. I'll try not to tax this grace too severely tonight. Eu vou procurar não taxar essa graça de vocês de forma muito severa hoje à noite. Now, I have been asked tonight to speak on that great text, I will build my church. Me pediram que falasse sobre aquele tremendo texto, eu edificarei a minha igreja. So we turn in Holy Scripture to Matthew chapter 16, Então nós abrimos as Sagradas Escrituras para Mateus 16, verses 13 to 20. versículos 13 a 20. I'm grateful that the organizers gave me only 8 verses tonight, rather than an entire epistle. Eu estou muito feliz que os organizadores me deram apenas 8 versículos hoje à noite e não uma epístola completa. Matthew chapter 16, verses 13 to 20. Mateus 16, 13 a 20. So hear the word of God. Ouçam a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. It will be helpful to work our way through this text by asking 5 principal questions and 3 minor questions. Será de ajuda nós estudarmos esse texto fazendo 5 perguntas principais e 3 perguntas acessórias. First major question. Primeira pergunta principal: Who is Jesus? quem é Jesus? Verses 13 to 16. Versículos 13 a 16. That's the question Jesus himself asks. Foi a pergunta que o próprio Jesus fez. Who do people say the Son of Man is? Quem diz o povo ser o filho do homem? Who is Jesus? Quem é Jesus? Son of Man is one of the expressions by which Jesus commonly refers to himself. Filho do homem é uma expressão comum que Jesus usa para se referir a si mesmo. Now, why does Jesus ask this question? Por que Jesus faz essa pergunta? Is he like some nervous people that want to know what people think of them? Será que ele é uma daquelas pessoas temerosas que fica procurando saber o que as pessoas pensam dele? Maybe they don't like me. Quem sabe eles não gostem de mim? No, of course, that's just silly. Não, isso seria loucura. In one sense, Jesus couldn't care less. He knows who he is. Em certo sentido, Jesus nem se importava com isso, ele sabia quem ele era. But in another sense, he cares profoundly Mas, por outro lado, ele se importa profundamente com essa resposta. because he knows that the heart of the gospel is Jesus himself. Porque ele sabe que o cerne do Evangelho é ele mesmo. You don't come to terms with the salvation that Jesus brings unless you come to terms with Jesus himself. Você não chega às falas com o Evangelho, por assim dizer, se você não faz isso com o próprio Jesus. Who is Jesus? Quem é Jesus? What do people say? O que as pessoas dizem? Well, there was a diversity of answers that were proffered by the culture.
Bom, uma diversidade de respostas próprias da cultura. Verses 14 and 15. Versículos 14 a 15. Some said, John the Baptist. Uns dizem João Batista. Well, that's what Herod said in chapter 14, verse 2. This is John the Baptist risen from the dead. Foi o que Herodes disse. Esse é João Batista que ressuscitou dos mortos. Others said, probably it's Elijah. Outros diziam, provavelmente Elias. And they're thinking of a text like Malachi chapter 4, verse 5, which announces that Elijah must come before the great and terrible day of the Lord. Talvez estivessem se reportando a Malaquias capítulo 4, que diz que Elias viria antes do Senhor. But in chapter 11, Jesus explains that the Elijah who actually did come was John the Baptist. Mas no capítulo 11, Jesus já havia explicado que Elias, nesse caso, seria João Batista. Some, according to the text, say, oh, it's probably Jeremiah or one of the prophets. Alguns outros diziam, quem sabe Jeremias ou dos profetas. Why would they mention Jeremiah? Por que mencionariam Jeremias? Probably because in the Hebrew canon of the Old Testament, Provavelmente porque no cânon hebraico do Antigo Testamento, Jeremiah is the first book in the list of latter prophets. Jeremias é o primeiro livro dos profetas mais anteriores. So they say Jeremiah or one of the other prophets. Jeremias ou dos outros profetas, eles diziam. So Jesus turns to his own apostles Então Jesus se volta para os seus próprios and apóstolos he asks, verse 15, who do you say I am? e ele pergunta a eles, e vocês, quem dizem que eu sou? That word you is plural and emphatic. Essa palavra vocês está no plural, ela é bem enfática. In other words, he's not addressing Peter directly. Ele não está se dirigindo a Pedro apenas. He's addressing all of the apostles. Ele está se referindo a todos, se dirigindo a todos os apóstolos. Who do you people say that I am? Quem vós dizeis que eu sou? And Simon is the one who responds. E Simão é o que responde. Verse 16. Versículo 16. You are the Messiah, you are the Christ, the Son of the living God. Tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Some of our translations have the word Christ and some have the word Messiah. Algumas traduções têm o termo Cristo, outras trazem o termo Messias. It's the same word. É a mesma palavra. One word comes from the Hebrew, Messiah. Uma palavra vem do hebraico, Messias, The other word, Christ, comes from Greek. e a outra palavra Cristo vem do grego, But it means the same thing. mas tem o mesmo significado. Now, in the Old Testament, Messiah referred to anyone who was anointed to an important office. Messias no Antigo Testamento se referia a qualquer pessoa que era ungida para uma tarefa importante. In other words, when the word Messiah was used in the Old Testament, Em outras palavras, quando o termo Messias era usado no Antigo Testamento, in itself, the word did not have overtones of what we think of Jesus the Messiah. a palavra em si não tinha a conotação que ela tem hoje para nós quando nós pensamos no termo Messias. Any of the Davidic kings was referred to as the Messiah. Qualquer dos reis do período davídico foi considerado Messias, Because part of his coming to the throne involved him being anointed with oil. porque o fato desse rei chegar ao trono envolvia ele ser ungido com óleo. Likewise, when priests came into their office, they were anointed with oil. Também os sacerdotes, quando eles começavam a servir como tal, eles eram ungidos com óleo. So each of them was a Messiah. Então cada deles era, digamos, um Messias. And once in a while, when a prophet was chosen, he was anointed with oil. E quando profeta era escolhido de vez em quando, ele também era ungido com óleo. But with a promise of a Davidic king who was anointed, Mas com a promessa de rei davídico que seria ungido, in a passage like 2 Samuel chapter 7, como a passagem de 2 Samuel 7, 1,000 years before the coming of Jesus, 1000 anos antes da vinda de Jesus, there arises in the Old Testament a growing expectation of the ultimate Son of David. começa a surgir no Antigo Testamento uma expectativa crescente do rei davídico final.
So, the promise in 2 Samuel chapter 7 of a Davidic dynasty is about 1000 BC. Então, essa promessa do rei davídico lá de 2 Samuel tem cerca de 1000 anos antes de Cristo. A little over 250 years later, Isaiah 9 is written. Mais ou menos 200 e poucos anos depois, Isaías 9 é escrito. There we find the promise of someone who will sit on the throne of his father David. Ali nós temos a promessa de alguém que se assentará no trono do seu pai Davi. That makes him a Messiah. Isso o faz um Messias. And of the increase of his kingdom, there will be no end. E o crescer do seu reino não terá fim. So, not only so, but he is the wonderful counselor, the mighty God, the everlasting Father, the Prince of Peace. Não só isso, ele é o maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz. If I had time, I could show you how this expectation of a coming Davidic Messiah is getting ratcheted up in the Old Testament. Se eu tivesse o tempo, eu mostraria para vocês como é que a expectativa da vinda desse Messias davídico começa a crescer e esquentar com o passar do tempo. So in the first century, there were many Jews who expected the coming of a Davidic king, and he would be Messiah. Então, no primeiro século, havia muitos judeus que tinham a expectativa que chegaria esse rei davídico, o Messias. The ultimate Messiah. O Messias real. The Messiah. O Messias. But because the word Messiah was used for anointed priests in the Old Testament as well, Mas porque a palavra Messias era usada para os sacerdotes que eram ungidos no Antigo Testamento, some first century Jews thought that there would be two Messiahs coming. alguns judeus do primeiro século achavam que haveria dois Messias que haveriam de vir. A kingly Messiah and a priestly Messiah. Messias rei e um Messias sacerdote. Well, I can't pursue that here except to say that the Epistle to the Hebrews shows the answer to that. Jesus is the king and the priest. A Epístola aos Hebreus deixa isso muito claro. Jesus é tanto o Messias rei como o Messias sacerdote. What is in view here when Peter confesses that Jesus is the Messiah? O que Pedro tem em mente quando ele confessa que Jesus é o Messias? Is his conviction that Jesus is the promised Davidic king. É que Jesus é o Messias davídico prometido. He goes on to say, "You're the son of the living God." E ele continua e diz: Tu és o filho do Deus vivo. Now, when you and I hear that expression, son of the living God, Quando você e eu ouvimos essa expressão, o filho do Deus vivo, we're inclined to think immediately of Trinitarian theology. nós imediatamente pensamos na teologia trinitariana. But once again, son of God can refer to different things in the Old Testament. Mas filho de Deus pode significar várias coisas no Antigo Testamento. Angels, even Satan, are called sons of God in Job chapter 1. Em Jó, capítulo 1, os anjos e até Satanás são chamados de filhos de Deus. As early as Exodus 4, Israel is God's son. Israel, the entire nation, is God's son. Desde Êxodo 4, a nação de Israel é chamada de filho de Deus. God says to Pharaoh through his mouthpiece Moses, Deus diz a Faraó através de Moisés: Israel is my firstborn son, and I say, let my son go, that he may worship me. Israel é o meu filho primogênito e eu digo para você, deixe o meu filho ir. Sometimes the individual Israelite is considered a son of God. Às vezes o israelita individual, o indivíduo é chamado de filho de Deus. But one of the most interesting uses is again found in 2 Samuel chapter 7. Mas um dos usos mais interessantes dessa expressão novamente se encontra em 2 Samuel 7. The day that David is appointed king is the day that he is designated son of God. No dia em que Davi é ungido rei, ele é designado filho de Deus. Do you see, for us today, most of us who are men don't end up doing vocationally what our fathers did. Hoje em dia, a maioria de nós homens não acaba fazendo vocacionalmente aquilo que os nossos pais faziam. Most of us who are women don't end up doing what our mothers did. E
aquelas que são mulheres não acabam fazendo o que as suas mães You faziam. don't believe me? Você não acredita nisso? Okay, you men. Vocês homens. How many of you are doing at this age, your age, what your fathers were doing vocationally at the same age? Put up your hand. Quantos de vocês homens hoje estão fazendo a mesma coisa que seus pais quando tinham a idade que você tem hoje? Well, Estão there's fazendo a Rick mesma Denham. coisa vocacionalmente. Rick Denham. Oh, I see another one back there. Eu 2 tô out of vendo 1,000? Rick, 2 out of 2,000? 2, 3, 3. 4. Do you see what I mean? 2%? Entendem? 1%? 2%, 1%. But in the first century, in the 10th century before Christ, if your father was a farmer, you became a farmer. Mas nos séculos que antecederam Jesus, se você tinha um pai que era fazendeiro, você seria That's the fazendeiro way também. culture worked. É assim que funcionava a cultura da época. Just to be fair, let's try it with the women. Vamos ser justos e vamos tentar isso com as mulheres. How many women here are doing at your age what your mothers did at the same age? Let me see your hand. Quantas mulheres aqui hoje estão fazendo aquilo que suas mães fizeram quando tinham a idade que você tem hoje? Quero ver as suas mãos. Well, if this were a Billy Graham meeting putting up their hands, this would be a very poor result. Se essa fosse uma reunião de Billy Graham, o levantar de mãos seria um resultado muito ruim. Do you see? Sonship had a different connotation. A filiação era uma coisa diferente naquela época. Today we answer who is his father by checking out his DNA. Hoje nós respondemos a pergunta quem é o pai dele verificando o DNA. But the real son in the Old Testament, the real son is the one who acts like his father. Mas o verdadeiro filho no Antigo Testamento é aquele que age como seu pai. So also in the New Testament. Também no Novo Testamento. Who is the real son of Abraham? Quem são os verdadeiros filhos de Abraão? Isaac? Isaac? No, that's DNA. Isso é DNA. The real son of Abraham is the one who has Abraham's faith, who acts like Abraham. Aquele que é filho verdadeiro de Abraão é aquele que tem fé como Abraão teve. So you see, God is the supreme king. Então Deus é o rei supremo. The day that David or one of his sons becomes king, No dia em que Davi ou um de seus filhos se torna rei, he becomes son of God. ele se torna filho de Deus. That is, he's supposed to act like God. Então ele tem que agir como Deus. He's supposed to act like God in the ruling function. Ele tem que agir como Deus, como regente. As God is king, Como Deus é rei, so under God, he's supposed to act like God as então king, abaixo de Deus ele tem que agir como rei, reigning justly, reinando com justiça, maintaining the covenant, mantendo a aliança, seeking the good of his people. buscando o bem do seu povo. So the same theme is picked up in Psalm 2. Então o mesmo tema é abordado no Salmo 2. You are my son, today I have begotten you. Do you Tu see? és meu filho, eu hoje te gerei. So that's the language that Peter is using here. Essa é a linguagem que Pedro está usando He's saying aqui. to Jesus, you are the promised Davidic Messiah. Tu és o Messias davídico prometido. You are the promised king. Tu és o rei prometido. You are, in that sense, the true Son of God with the right to rule as God. Tu és, nesse sentido, o Filho de Deus com direito de reinar como Deus. Now, I hasten to add that there are passages where sonship language is used really in a Trinitarian context. Eu tenho que mencionar, às vezes eu tenho temor de mencionar até que essa linguagem de filho, could you repeat that? I'm sorry. I Where got sonship lost. language is Okay. used in a Trinitarian context. A linguagem de filiação é usada num sentido trinitariano, But that's not the focus here. mas aqui não é o foco. The focus is on Jesus Messiah. O foco aqui é em Jesus como Messias. So, question 1. Primeira pergunta: Who is Jesus? quem é Jesus? He's the promised Davidic Messiah, Ele é o Messias davídico prometido, God's anointed, reigning king. o rei ungido e que reina, ungido por Deus e que reina. Second question. Segunda pergunta: Who knows this? quem sabe disso? That is, who gives the right answer? Quem é que dá a resposta correta? Well, at one level, it's Peter who gives the right answer. Aqui no que nós vemos é Pedro que dá a resposta correta. Jesus says so in verse 17. O próprio Jesus diz isso no versículo 17. But it is not Peter all by himself who figured it out.
Mas não é Pedro sozinho que decifrou isso. Jesus says in verse 17, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven." Jesus diz para ele no versículo 17, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. So if Peter has the right answer, Se Pedro está com a resposta it's certa, not because he's smarter than everybody else. não é porque ele é mais inteligente do que os outros. It's because it's been revealed to him. É porque isso foi revelado a ele. Not only so, Não apenas isso. we have to ask if Peter is the only person who received this revelation. Nós temos que nos perguntar a essa altura se Pedro foi o único que recebeu essa revelação. In this verse, there are two views regarding Peter, and neither is quite convincing. Quanto a esse versículo, há dois pontos de vista com relação a Pedro que não são tão convincentes assim. Some people argue Peter in this chapter is absolutely unique. Pedro, nesse capítulo, dizem alguns, ele é absolutamente singular. He sees things that the rest of the apostles don't see. Ele vê coisas que os outros apóstolos não veem. He's a kind of supreme rabbi, Ele é uma espécie de rabino supremo, the proto-pope. o protopapa. Well, that's a hard conclusion to draw in Matthew when in chapter 23, verses 8 and following, Jesus is the supreme rabbi. Essa é uma conclusão difícil a se chegar, porque no capítulo 23, Jesus é o supremo rabino. And we shall see that in chapter 18, the apostles have the same insight that Peter has. E nós vamos ver no capítulo 18 que os apóstolos têm esse mesmo insight que Pedro tem. Peter remains a disciple all his life. Pedro continua discípulo a vida toda. The second view of Peter A segunda maneira de enxergar Pedro say aqui that Peter represents the 12 and the 12 represent all believers. diz que Pedro representa os 12 e os 12 representam todos os crentes, os cristãos. So, if Peter gives the right answer here by revelation, Então, se Pedro está dando a resposta correta aqui por revelação, so do you and I give the right answer today by the revelation of God that saves us. da mesma forma você e eu hoje damos a mesma resposta por revelação. There's no difference. Não há diferença. But that's not quite right either. Mas isso também não está exatamente certo. There are several senses in which Peter is first. Há vários sentidos em que Pedro é o primeiro. He is the first of the apostles to be called in chapter 4. Ele é o primeiro apóstolo chamado no capítulo 4. He's the first of the apostles to be named in chapter 10. É o primeiro apóstolo a ser citado no capítulo 10. He's the first of the apostles to preach so boldly at Pentecost in Acts 2. É o primeiro apóstolo a pregar ousadamente no dia de Pentecostes em Atos 2. He's the first of the apostles to convey the gospel intelligently and completely to Gentiles, Cornelius in Acts chapter 10. Ele é o primeiro apóstolo a comunicar de forma clara o evangelho aos gentios na pessoa de Cornélio. Now, none of this makes him the Pope. Nada disso faz dele o Papa. None of this suggests that something is going to be passed on to his successors. Nada disso sugere que isso vai ser passado para os sucessores dele. But it does give him what some have called a salvation historical primacy. Mas isso concede a Pedro o que alguns têm chamado de uma primazia, salvation, Historical primacy. uma primazia histórica salvífica. That is, he is the first one to experience certain things in the long line of the church's life. Ele é o primeiro a experimentar certas coisas na longa história da igreja. So, second question. Segunda pergunta: Who gets the right answer? quem dá a resposta certa? Who understands who Jesus is? Quem compreende quem é And Jesus? the answer is A resposta é Peter, Pedro, speaking for the 12 falando pelos 12 and paving the way for the common confession of all Christians. e abrindo o caminho, por assim dizer, para a confissão de todos os crentes de todos os tempos. Third question. Terceira pergunta: Who builds the church?
quem edifica a igreja? Verse 18, Versículo 18. Jesus says, I will build my church. Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. But to answer more fully, there are three subsidiary questions, minor questions we need to ask of verse 18 before we give a full answer to this question about who builds the church. Mas antes de darmos uma resposta completa a quem edifica a igreja, há 3 perguntas auxiliares que precisam ser feitas para nós termos o quadro completo. The three subsidiary questions are, Essas 3 perguntas auxiliares são: number one, primeira, who is the rock? quem é a pedra? Well, that's one of the disputed questions in the whole history of the church. Essa é uma questão que é alvo de disputa ao longo de toda a história da igreja. Somebody said that the most disputed 4 words in the history of the church are, "This is my body." Alguns dizem que a questão mais disputada em toda a era da igreja é: este é o meu corpo. Perhaps the most disputed 3 words in the history of the church are, "You are Peter." Quem sabe a questão mais disputada na história eclesiástica é: tu és Pedro. Hear me carefully on this one, Agora, ouçam-me cuidadosamente nisso, because we don't want to fall into a trap of simply following Catholic tradition, porque nós não queremos cair na armadilha de sermos meros seguidores da tradição nor católico-romana, simply falling into the trap of anti-Catholic tradition. mas nós também não queremos cair na armadilha de termos a tradição anticatolicismo. Who is the rock? Quem é a pedra? Catholics answer, Os católicos respondem: Jesus. Jesus, Peter rather. Pedro. It's getting late. Tá ficando tarde, gente, vocês me desculpam. They point out the text says, "You are Petros, and on this Petra I will build my church." Tu és Petros, e nessa Petra eu edificarei minha igreja. I'll say more about that pun in a moment. Eu vou mencionar um pouquinho mais desse trocadilho daqui a pouco. Protestants tend to answer with one of 2 replies. Os protestantes costumam responder a essa pergunta com 2 tipos de resposta. Maybe Jesus said, "You are Peter, and on this rock I will build my church." Quem sabe Jesus tenha dito: tu és Pedro, e nesta pedra eu edificarei a minha igreja. Which makes Jesus the rock. O que faria de Jesus a pedra? Others say, "You are Peter, and on this confession you just made, I'll build my church." Outros dizem: tu és Pedro, e nessa confissão que você acabou de fazer, sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Protestants regularly point out that in 1 Peter, Peter's first epistle, he confesses that Jesus really is the rock, the foundation. Muitos dizem que em 1 Pedro, o próprio Pedro confessa que Jesus é a rocha. Doesn't that settle it? Isso não resolve a questão? My father was a Baptist pastor, Meu pai era pastor batista, and when I was just a little boy, he taught me e quando eu era um menino, ele me ensinou a text without a context um texto sem o contexto becomes a pretext for a proof text. se torna um pretexto para um texto comprovador. In other words, you really have to look at the context of each passage. Ou seja, você tem que olhar para o contexto de cada passagem. Rocks and other metaphors are used in different ways in Scripture depending on the context. Pedras são usadas nas Escrituras em várias formas, com vários significados, dependendo do contexto das Escrituras. For example, Por exemplo, in 1 Corinthians 3:10, Paul is an expert builder of the church. em 1 Coríntios 3,10, Paulo é um edificador perito da igreja. But in this passage, Jesus is the one who builds the church. Mas aqui é Jesus que edifica a igreja. Same metaphor, different context. Mesma metáfora, diferentes contextos. In 1 Corinthians 3:11, Jesus is the church's foundation. Em 1 Coríntios 3,11, Jesus é o alicerce, a fundação da igreja. Paul says, "No one can lay another foundation other than the one that I've laid, Jesus Christ." Paulo diz: ninguém pode colocar outro alicerce além do qual
do que foi posto, que é Cristo Jesus. But in Ephesians chapter 2, the apostles and the prophets are the church's foundation. Mas em Efésios 2, os profetas e os apóstolos são That's o not- alicerce da igreja. That's not a contradiction. Isso não é It's contradição, just a different use of a metaphor. é apenas um uso diferente de uma metáfora. Here, as we'll see in a moment, Peter has the keys. Reza? He has the keys. Ok, aqui Pedro tem as chaves. In Revelation 1 and 3, Jesus has the keys. Em Apocalipse 1 e 3, Jesus tem as chaves. In John 9:5, Jesus is the light of the world. Em João 9,5, Jesus é a luz do mundo. In Matthew 5:14, Christians are the light of the world. Em Mateus 5,14, os cristãos, os crentes são a luz do mundo. See, none of these are contradictions. Nenhuma dessas é contradição. It's merely a way of showing that the same idiom can be used in a different context with a different emphasis. Isso é apenas para mostrar que uma expressão pode ser usada de formas diferentes dependendo do contexto. So just because Peter in 1 Peter says that Jesus is the rock Então, só porque Pedro, em 1 Pedro, diz que Jesus é a rocha, does not rule out the possibility that Peter is the rock here. não elimina a possibilidade de aqui Pedro ser a pedra. A text without a context becomes a Texto pretext for a proof text. sem contexto se torna um pretexto para um texto de comprovação. Moreover, I suspect that if it were not for 2,000 years of false teaching from the Church of Rome on this subject, A minha suspeita é que se não fosse por 2.000 anos de ensino herético da Igreja Católica if there Romana, had never been a pope, se nunca tivesse havido um papa, imagine that. imagine essa situação. If there had never been a controlling bishop of Rome, Se nunca houvesse um bispo controlador de Roma, if there had not been 1,000 years of teaching that this really is Peter as the pope, se não houvesse pelo menos 1.000 anos de ensino de que esse aqui é o Papa Pedro, would any of us be nervous about saying that there is some sense in which Peter is the foundation? será que nós estaríamos inquietos em dizer que, em certo sentido, Pedro é essa pedra? He has a certain kind of salvation historical primacy. Ele tem uma primazia salvífica histórica. There is Pentecost. Pentecostes, There's Cornelius. Cornélio, There's his wisdom in the Jerusalem Council in Acts chapter 15. a sabedoria dele no concílio de Jerusalém, em Atos 15. Moreover, it would be a strange use of language, Além disso, seria um uso muito estranho da linguagem, a strange mixed metaphor, uma metáfora muito misturada, por assim dizer, that depicts Jesus both as the builder and the foundation stone in the same verse. que mostraria Jesus como o edificador e como o próprio fundamento da igreja. So if we agree that Jesus is the builder, it's a little harder to agree that he's the foundation stone too. Se nós cremos que Jesus é quem edifica, é difícil crermos que ele é o alicerce. So if we set aside all the later Roman Catholic theology, Então, se nós colocarmos de lado toda a teologia católico-romana que se seguiu, I think the obvious answer is that Peter is the rock here. eu creio que a resposta óbvia aqui é que Pedro é a pedra That's aqui. why there's a little pun on his name. You are Petros, and on this Petra I will build my church. É por isso que existe uma espécie de trocadilho aqui. Tu és Petros e sob Petra eu edificarei minha igreja. Those of you who are brilliant Greek scholars and want to argue the difference in the gender and why he didn't use another word called lithos and so on, you can talk to me afterwards. We won't worry about it here. Aqueles de vocês que se julgam conhecedores do grego e começam a pensar no termo alternativo que ele poderia ter usado, vocês podem vir conversar comigo In any depois. case, Jesus is probably talking in Aramaic. Seja lá como for, Jesus provavelmente está falando aqui em aramaico. And in Aramaic, it's one word, kephah. E em aramaico é uma palavra, kefá. You are kephah, and on this kephah I will build my church. Tu és kefá e sobre esta kefá edificarei minha igreja. Sounds like Peter to me. Para mim, soa como sendo Pedro. Second minor question. Segunda pergunta acessória. What is the church? O que é a igreja? I will build my church. Edificarei a minha igreja. The word church is used twice in Matthew. A
A palavra igreja é usada 2 vezes em Mateus. The second place is in Matthew 18, 17 and 18. A segunda ocorrência em Mateus 18, 17 e 18. Matters of dispute should be sorted out with witnesses where possible. As questões onde houver discordância precisam ser resolvidas com várias testemunhas. But if not, verse 17, tell it to the church. Caso contrário, se não houver a possibilidade das testemunhas, conte-o à igreja. Now note carefully, there's no hint of a building. Não há qualquer dica de edifício, There's no hint of the organizational structure. não há qualquer dica de estrutura organizacional, There's no mention of forms of worship. não há a menção de formas de adoração. The whole emphasis is on the assembly of the Messiah. A ênfase toda recai sobre a Assembleia do Messias. I will build my assembly, my people. Eu edificarei a minha Assembleia, o meu povo. If Jesus is the Messiah, he must have a people. Se Jesus é Messias, se ele é o Messias, ele tem que ter um povo. Someone has written, a Messiah without a messianic assembly would have been unthinkable to any first century Jew. Alguém já escreveu que um Messias sem um povo do Messias seria uma coisa inconcebível no primeiro século. If Peter confesses that Jesus is the Messiah, implicitly he's saying the Messiah's got to have a messianic people. He's got to have a church. Se Pedro confessa que que Jesus é o Messias, então implicitamente haveria necessidade de haver um povo desse Messias. Third minor question. Terceira pergunta acessória, What auxiliar. are the gates of hell? O que são essas portas do inferno? The gates of hell will not stand against this building that Christ is building. As portas do inferno não prevalecerão contra esse edifício que Cristo está edificando. Don't focus just on the word gates. Não focalize a sua atenção nesse termo portas. Don't focus just on the word hell or Hades. Não foque a sua atenção na palavra inferno ou Hades. It's an entire expression. É uma expressão que é um todo. It's used many times in the Old Testament. Ela é uma expressão muito usada no Antigo Testamento. There it's the gates of Sheol, Há as portas do Sheol, the gates of Hades. as portas do Hades. In English, it's sometimes translated the gates of death because Sheol can signify death as much as hell. No inglês é traduzido como as portas da morte, porque Sheol, ou Hades, pode ser traduzido como morte. So, for example, in Psalm 9, verse 13, Então, no Salmo 9, verso 13, the psalmist wants to be protected from the gates of death, the gates of Sheol. He wants to live. Do you o see? salmista quer ser protegido das portas da morte, das portas do Sheol, porque ele quer continuar vivo. Job 17:16. Jó 17:16. Have the gates of death been shown you? Job 38:17. As portas do Sheol foram mostradas a você. Job 38. 38:17. Jó 38:17. In every case, the expression indicates death. Em qualquer das expressões, o que indica aqui é morte. So when Jesus says, I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it, Então, quando Jesus diz, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, he is saying something like this: ele está dizendo o seguinte: I will build my church, eu edificarei a minha igreja and death will never destroy it. e a morte nunca destruirá. It cannot come to an end. Não pode chegar ao fim. This church endures forever. Essa igreja dura para I'm sempre. the one that's building it. Eu estou edificando essa You can igreja. persecute it, Vocês podem you can persegui-la, starve it, vocês podem fazer You can com que ela try to passe kill it, fome, possam fazer com que ela passe por but the provações, gates of hell shall not prevail, for I am building my church. mas as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque sou eu que estou edificando a minha igreja. So that brings us then to that summary of the third major question. Então agora nós chegamos ao resumo da terceira pergunta principal. Who builds the church? Quem edifica a igreja? Jesus Christ. Jesus Cristo. That's where our confidence is. É onde está
a nossa confiança. It's hard to believe, but our confidence is not in Fiel. É difícil a gente acreditar que a nossa confiança não está na Fiel. Our confidence is not in the local pastor. A nossa confiança não está no pastor da igreja local. Our confidence is certainly not in the Gospel Coalition. Certamente a nossa confiança não está na coalizão do Evangelho. Our confidence is in Jesus. A nossa confiança está em Jesus. For he insists, I will build my church. Porque ele insiste dizendo, eu edificarei a minha igreja. Do you realize there have been more Christian martyrs in the last 150 years than in the previous 1800? Vocês já pararam para pensar que houve mais mártires cristãos nos últimos 150 anos do que houve em todos os séculos anteriores? Yes, I know the numbers are declining so rapidly in Europe. Eu sei que os números estão caindo na Europa vertiginosamente. I also know they're growing pretty fast in Latin America and Asia. Eu sei que eles estão, por outro lado, crescendo vertiginosamente na América Latina e na Ásia. But my confidence in the future of the church is not based on demographics. Mas a minha confiança no futuro da igreja não se apoia em demografia. It's based in Jesus. Apoia-se em Jesus. Paul writes in 1 Corinthians 15, Paulo escreve em 1 Coríntios 15, he must reign until he has put the final enemy under his feet. ele precisa reinar até que tenha posto o último inimigo debaixo dos seus pés. And the final enemy is death. E o último inimigo é a morte. To use the language here, the gates of hell. Para usar a linguagem daqui, as portas do inferno. Death will die. A morte morrerá. The gates of hell shall not prevail. As portas do inferno não prevalecerão. There is not only the resurrection of us as individual believers, Não haverá apenas a nossa ressurreição como crentes individualmente falando, but the consummation of the entire church. mas a consumação de toda a igreja, For Jesus says, I will build my church. porque Jesus diz, eu edificarei a minha igreja. Fourth major question. Quarta pergunta principal. Who holds the keys? Quem segura ou detém as chaves? And part of that question is, what do the keys do? E parte dessa pergunta é o que são essas chaves, o que elas fazem. Verse 19. Versículo 19. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Now, once again, this cannot be given exclusively to Peter, Mais uma vez, isso não pode ter sido dado exclusivamente a Pedro, because the same language exactly is used in chapter 18, verse 18, with respect to the authority of the local church. porque a mesma linguagem exatamente é usada no capítulo 18, verso 18, com relação às autoridades da igreja. Truly I tell you, 18:18, whatever you bind on earth will be bound in heaven, whatever you loose on earth will be loosed in heaven. 18:18, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. So whatever these keys are, Então, seja lá o que forem essas chaves, they're given to Peter elas são dadas a Pedro and the 12, e aos 12, and through them e através deles to the local church. para a igreja local. So it's difficult to imagine that Jesus is here thinking of the keys of the confessional. Então, é difícil a gente pensar que Jesus aqui está pensando nas chaves da confissão, Or the keys to life and condemnation determined by whether a person has taken the Mass after making a good confession. ou as chaves que a pessoa, depois de ter participado da missa, ela tem para poder entrar no céu. Or that the keys are given only to priests. Ou que as chaves são dadas apenas para os sacerdotes. Priests aren't mentioned. Os sacerdotes não são mencionados. Bishops aren't mentioned. Bispos não são mencionados. Cardinals aren't mentioned. Cardeais não são mencionados. Popes aren't mentioned. Papas não são mencionados. What is mentioned is you, Peter, the 12, and 2 chapters later, the church. E o que é mencionado aqui é você, Pedro, os 12, e no capítulo 18, a igreja em si. What these keys are gospel keys. O que essas chaves são chaves do evangelho. That's the only thing that makes sense of things bound in heaven and on earth.
é a única coisa que faz sentido com relação a coisas ligadas no céu e na terra. Who holds the keys? Quem detém as chaves? Jesus' disciples, Os discípulos de Jesus, in accordance with the gospel of the kingdom. e de acordo com o evangelho do reino. Take up the ministry of the keys, the ministry of the gospel, Eles tomam sobre si o ministério do evangelho and they bind and loose on earth that which, with the coming of the kingdom, stands bound or loosed in heaven. eles ligam ou desligam na terra aquilo que permanece ligado ou desligado nos céus. You see, that's what we're doing every time we bear witness to Jesus. É o que nós estamos fazendo cada vez que damos testemunho de Jesus. Every time we preach the gospel, Cada vez que pregamos o evangelho. we announce the gospel and we are either bounding people to condemnation as they respond in unbelief, Nós estamos, ao pregar o evangelho, ou ligando as pessoas à condenação porque elas estão sendo incrédulas, the scent of death, o cheiro de morte. or we're pronouncing that Jesus has forgiven your sin based on gospel promises. Ou então nós estamos dizendo para a pessoa, Jesus perdoou seus pecados com base nas promessas do evangelho, Determined by heaven itself, determinado pelo próprio céu. and men and women are free. E aí homens e mulheres são libertos. A scent of life. Cheiro de vida, aroma de vida. That's the fourth question. Essa é a quarta pergunta. Now the fifth and last question. A quinta e última pergunta. Now in this case, I'm going just a bit beyond our text. Neste caso em particular, eu vou um pouquinho além do nosso texto. Our assigned text is Matthew 16, verses 13 to 20. O texto que me deram é Mateus 16, 13 a 20. But now we're looking at verses 21 to 23. Mas agora nós temos que olhar os versículos 21 a 23. I'm sure you're familiar with the passage, Eu tenho certeza que vocês estão familiarizados com essa passagem, but let's read it. mas vamos lê-la. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. So the question then, number 5, is this. Então a quinta pergunta é a seguinte: What kind of Messiah would Jesus be? que tipo de Messias Jesus seria? And here, quite frankly, Peter doesn't have a clue. E aqui, com toda franqueza, Pedro não faz a mínima ideia. When Peter confesses earlier, you are the Christ, the Son of God, Quando Pedro confessa anteriormente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, he doesn't quite mean what you and I mean. ele não quer dizer com isso exatamente o que você e eu entendemos. You and I can't think of Jesus as the Son of God without also thinking of his death and resurrection. Nós não conseguimos pensar em Jesus como Filho de Deus, a menos que pensemos na sua morte e ressurreição também. But transparently, Peter still has no category for Jesus' death. Mas, de forma muito transparente, Pedro não tem onde encaixar uma morte de Jesus. But you say, Don, didn't you say that according to Jesus, Peter received this information by revelation? Mas espera um pouquinho, Don, você me diz. Você não acabou de dizer que Jesus recebeu essa informação de Deus por revelação? Yes, he did receive it by revelation. Sim, ele recebeu por revelação. But it was transparently partial revelation. Mas foi transparentemente uma revelação parcial. You see, at the beginning of chapter 16, No princípio do capítulo 16, some of Jesus' opponents are trying to figure out who he is by demanding a sign. alguns dos oponentes de Jesus estão tentando decifrar quem ele é, exigindo dele um sinal. Show us a sign and we'll know who you are. Mostra-nos um sinal e saberemos quem tu és.
Jesus says this is a wicked and adulterous generation that looks Jesus for a disse: isso sign. aqui é uma geração má e adúltera que pede um sinal. Peter doesn't look for a sign. Pedro não pede um sinal, He receives revelation from God and believes it. ele recebe a revelação de Deus e ele crê nessa revelação. Jesus really is the promised Messiah. Jesus é realmente o Messias prometido. But he still doesn't have a category for a crucified, resurrected, promised Messiah. Mas ele ainda não tem uma categoria onde encaixar um Messias morto e ressuscitado. In fact, in Matthew's gospel, Jesus makes 5 specific predictions about how he will go to the cross and rise again the third day. Aliás, no Evangelho de Mateus, Jesus faz 5 previsões específicas sobre como ele vai ter que ir à cruz e ressuscitar no terceiro And dia. initially, the apostles themselves did not understand. E inicialmente os apóstolos não entenderam nada. Do you know how I know? Sabe como é que eu sei? Because after Jesus is buried Porque depois de Jesus ser enterrado, in the grave, ser colocado no what túmulo, are the apostles doing? o que os apóstolos estão fazendo? Well, we're told they're in an upstairs room. Nós somos informados que eles foram para o cenáculo. What are they doing in that upstairs O room? que eles estão fazendo lá no cenáculo? Are they saying, yes, this is wonderful, I can hardly wait till Sunday morning? Eles Are estão they going to be dizendo: surprised? que legal, eu mal posso esperar domingo de manhã. They still don't have a category for the resurrection. Eles ainda não têm onde encaixar a They're ressurreição. huddling in a corner for fear of the Jews, wondering if they'll get arrested and crucified next. Eles estão acuados num cantinho com medo de que eles vão ser presos pelos judeus, pelos romanos. They still did not understand. Eles ainda não haviam entendido. When Jesus spoke of his death and resurrection, Quando Jesus falou da sua morte e ressurreição, the most the apostles could do would be to look at each other and say, oh, that's deep, brother, that's deep. o máximo que os discípulos podiam fazer àquela altura é olhar um para o outro e dizer: gente, isso é coisa profunda. We'll understand it someday. Um dia a gente entende. Maybe somebody'd like to ask him a question. Quem sabe um de nós tem a coragem de fazer a pergunta para ele. No, he rebuked Peter. No, we're not going to ask any more Não, questions. não, ele já repreendeu, puxou a orelha de Pedro. Nenhum de nós vai cair nessa asneira, They não. still didn't understand. Eles não entendiam nada. And the third day, Jesus rose E again. no terceiro dia Jesus ressurge. And all of the careful instruction from antecedent scripture E toda a instrução que já havia sido dada previamente nas and Escrituras, all of the antecedent instruction from Jesus during the days of his flesh, e todas I'm sorry, antecedent instruction from the ok, days of Jesus' todas flesh, a instrução anterior durante os dias de Jesus que havia sido dada, all of it comes together. de repente tudo se encaixa. And they begin to see with increasing clarity that Jesus is not only the promised Davidic king, E eles começam a ver com clareza que Jesus não é apenas o Messias davídico prometido. he's the Passover lamb, Ele é o Cordeiro Pascal. he's the suffering servant, Ele é o servo sofredor. he's the sacrifice of the Day of Atonement. Ele é o sacrifício do dia da expiação. He died our death. Ele morreu a nossa He morte. bore our sin. Ele carregou os nossos His pecados. righteousness is counted as ours. A justiça dele foi contada como sendo nossa. And the panoramic sweep of the gospel through all of the scriptures dawns on them fully and comprehensively, and they preach to the whole world. Então, de repente, todo aquele vento de compreensão das Escrituras recai sobre os discípulos e eles começam a pregar com ousadia. So here are the 5 questions. Então, as 5 perguntas, recapitulando. Who is Jesus? Answer them yourself as I go by. Quem é? Answer them in your mind. À medida que eu faço as perguntas, responda na sua mente. Quem é Jesus? Who knows the right answers? Quem sabe as respostas certas? Who builds the church? Quem edifica a igreja? Who has the keys and what are they? Quem tem as chaves e quais são elas? What kind of Messiah is this Jesus? Que tipo de Messias é esse Jesus? Do you not see how this lay at the very heart of the Reformation? Não dá para você enxergar como é que isso está no cerne da reforma? Claiming some exclusive privilege of forgiving sin on the part of a sinful priest? How does that stand up to a gospel like this? Como é que essa reivindicação de ser um sacerdote que perdoa pecados se confronta com uma revelação como essa? Imagine thinking that the Mass is some kind of
repetition of similar value of the sacrifice of Christ when the Bible says Christ, having died once, dies no more. Imagina você pensar que a missa é uma repetição do sacrifício, equivalente ao sacrifício de Cristo cada vez que ela acontece, quando a Bíblia diz claramente que Jesus morreu de uma vez por todas. And this is the gospel we need today, too. E esse é o evangelho de que precisamos hoje também. For the heart of the gospel is not designed merely to make people happy and flourishing. Porque o cerne do evangelho não visa fazer as pessoas simplesmente felizes, sorridentes. It's designed to reconcile sinners to God and get them ready for heaven or hell. Visa reconciliar as pessoas a Deus, porque elas vão ser preparadas para o céu ou para o inferno. Of course, the church of God, the assembly of God, is being called out by Christ. É claro que a igreja, a Assembleia de Cristo, está sendo chamada, atraída a Cristo. And it includes transformation of life even now. E requer a transformação de luz em luz nos dias de hoje. But here too we remember that the final consummation is coming, Mas nós sabemos que a consumação final virá. making Christians across the centuries say with one voice, yes, even so, come, Lord Messiah, Lord Jesus Christ. Fazendo com que cristãos de todas as eras clamem: sim, vem Senhor Jesus. Let us pray. Vamos orar. Open our eyes, Heavenly Father, we beg of you, Nós te pedimos, ó Pai, abre os nossos olhos, that we may rightly perceive the sweeping, true drama of your self-disclosure across the ages in your most holy word. para que nós descubramos, enxerguemos na Tua palavra o descortinar de todo o Teu drama salvífico na Tua palavra. Coming to a head in Christ Jesus, Para que nós enxerguemos que isso se culmina em Jesus, in his cross and resurrection, na Sua cruz e na Sua ressurreição, in his ascension and session at the right hand of the Majesty on high, na Sua ascensão e no Seu assentar ao lado da Tua majestade nos céus, in his bestowal of the blessed Holy Spirit, no Seu outorgar do Teu Santo Espírito, who is already for us the down payment of the promised inheritance, que para nós já é o sinal da nossa herança por ser recebida, giving us desires for holiness, nos dando desejo de sermos santos, making us repulsed at sin, nos fazendo ter repulsa do pecado, making us homesick for heaven. nos fazendo ter saudade do céu. Even so, come, Lord Jesus. Vem, Senhor Jesus. You are the Messiah. Tu és o Messias. You are the Son of the living God. Tu és o Filho do Deus vivo. Reign forever Reina para sempre and reign in our hearts. e reina nos nossos For Jesus' corações. sake. Pelo Teu nome. Amen. Amém. Thank you.